carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, ou ligarem suas Bíblias, ou acessarem suas Bíblias. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo sabedoria. Pai querido, mais uma vez à tua presença, nós estamos agora clamando para que o Senhor possa nos trazer entendimento, nos trazer sabedoria, discernimento e sensibilidade do teu Espírito para tudo aquilo que vamos nesse momento ouvir através do texto da tua palavra. Nos dá também alegria em saber que temos a liberdade, Senhor, para compartilhar esse texto. Obrigado, Pai querido, tem misericórdia de nós, nos ajuda a perceber a vontade do Senhor em tudo aquilo que nós haveremos de realizar no nosso dia a dia. Te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, capítulo 8 e capítulo 9 tratam do mesmo tema. O capítulo 9 apenas é um aprofundamento a respeito do tema principal, que é a contribuição. E é uma coisa que eu disse aqui semana passada, que mexe com o espírito, mexe com a cabeça, mexe com a boca, porque cada um fala o que quer, e mexe principalmente com o bolso, porque vai tratar de um dom que muitas vezes nós negligenciamos, que é o dom da liberalidade. E o capítulo 9, ele vai chamar mais uma vez a atenção para a vida deste homem, que foi chamado para ser anunciador do Evangelho aos gentios, o apóstolo Paulo, que foi um desbravador na questão também da ação social da igreja. Ele, mais do que qualquer outro anunciador do Evangelho, trouxe uma visão muito aguçada, ao mesmo tempo ousada, muito combatida também, a respeito da contribuição, a respeito da ajuda aos necessitados, aos santos, aqueles que já estavam separados, mas também aqueles que estavam por conhecer o Evangelho. E ele fala de ação social como uma necessidade, é um braço da igreja que alcança todo ser humano e não apenas aos da fé. Mas ele diz, claro, se nós temos aqueles que estão próximos a nós, que creem no mesmo Deus, na mesma ação do Espírito, os primeiros são aqueles, nós vamos cuidar deles, para que eles sejam fortalecidos, para que se expanda essa visão e alcancemos outros. Mas no momento de necessidade, nós não podemos olhar apenas aqueles que fazem parte da família da fé. Então, uma prova cabal disso aconteceu durante a semana passada e entrou por essa semana ali aquela situação dificílima, terrível, e a palavra é essa mesmo, eu sei que é uma palavra dura, mas foi terrível aquela tragédia na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. E vocês viram ali a movimentação de toda uma nação e até de outras nações vindo em apoio àquela cidade. E
E até hoje é muito difícil a gente lidar com esse sentimento, o sentimento da perda. O sentimento, eu imagino a oração de Abacuque, mais ou menos isso, não é? A terra tremer debaixo dos pés, não é? Ou os montes se lançarem de um lado para o outro. Não parece que aconteceu isso? De forma até às vezes literal, os montes se transportarem de um lado para o outro e a terra tremer debaixo dos pés. E ele diz: ainda assim, eu prefiro continuar confiando no Senhor. Filhos, sinceramente, situações como essa fazem a gente perceber a diferença daqueles que realmente experimentam a presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus e daqueles que não têm esse suporte, ou que não buscam, ou que não acreditam nesse suporte. Existe uma diferença muito grande. Eu não sei se vocês já pararam para perceber isso, mas eu costumo ver muito como a gente muitas vezes tem que estar em momentos de funerais. A gente percebe nitidamente a presença daqueles que conhecem a Cristo, daqueles que não conhecem, nesse momento de perda, nesse momento de afastamento físico. A gente percebe um desequilíbrio, a gente percebe um desespero, no meio daqueles que não conhecem ou que não permitem que o Espírito Santo de Deus traga esse conforto, essa direção e esse equilíbrio. Ali em Brumadinho, eu sei que vocês já viram muitas imagens, mas a gente percebe claramente isso, né? Existe uma ansiedade. Não é simplesmente porque fomos treinados como militares, né, que fui, e outros que são ainda. Não é porque fomos treinados para o equilíbrio emocional, para superar as dificuldades no momento de crise, que essas pessoas também não são abaladas. Mas você percebe nitidamente em homens e mulheres ali treinadas para isso, aqueles que conseguem verdadeiramente ter o controle emocional, mas além do controle emocional, ter um olhar de misericórdia, ter um olhar de compaixão e uma atitude que faz diferença tremenda, tremenda. E eu vejo Deus agindo assim. E voltando para o apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha esse olhar, que tinha essa compaixão, que manifestava essa misericórdia, porque certamente ele foi um dos que teve um impacto mais avassalador de todos os apóstolos. Ele foi um daqueles que experimentou o que é compaixão, misericórdia, porque ele era um perseguidor de todos aqueles que eram discípulos de Jesus. E ele presenciou e incitou, inclusive, a morte de alguns, a perseguição, a prisão e a morte de alguns, dentre eles Estevão. Então Paulo sabe o que é ter misericórdia, porque Deus teve misericórdia dele, que depois de tudo que ele fez, Deus ainda dizer: você também é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer, e transforma a vida daquele homem de uma forma que agora ele vem impactar a vida de outros. E essa compaixão atinge não apenas a questão espiritual, mas a questão social, onde ele estava inserido.
Nós vivemos hoje em uma situação, em um país que vive uma situação social ainda muito difícil. Muitas pessoas ainda desempregadas, muitas pessoas hoje até empregadas, mas em subempregos, muitas pessoas sem acesso a uma educação de qualidade, muitas pessoas ainda sem acesso a uma vida, sem direito a uma vida digna como a própria Constituição determina, com direito à saúde, com direito à educação, direito a lazer. Está dentro da nossa Carta Magna o direito a tudo isso. E infelizmente nós vivemos dias difíceis. Esperanças todos nós teremos sempre. Todos nós teremos sempre. Fazemos sempre por onde a nossa parte acontecer. A palavra de Deus nos garante também que a prosperidade, a sua prosperidade depende da prosperidade da cidade. Então, se você quer viver bem, trate bem a sua cidade. Cuide da sua cidade. Cuide do seu ambiente, começando da sua casa. Começando da sua casa. Mantenha a sua casa em ordem. Isso é uma questão espiritual, viu, gente? Manter a casa em ordem é uma questão espiritual. A casa, corpo, templo do Espírito, mas a casa física também. Manter a casa em ordem tem a ver com um mandato divino. Preste atenção, mãe, pai, filhos, pessoal adolescente no seu quarto. Isso tem a ver com espiritualidade. Manter a sua casa em ordem. E o apóstolo Paulo, ele foi tremendamente usado aqui. Você sabe que Paulo, quando se trata de ação social, de cuidado, Paulo estimula primeiro aos crentes ali da Galácia, principalmente nas cidades de Derbe e Listra. Ele ali começa um cuidado com os irmãos ali de Derbe e Listra, pensando no cuidado social deles e levantando ofertas e mostrando que um precisa cuidar do outro. Não podemos estar dentro do mesmo ambiente percebendo um com pouco, outro com muito. Temos que ter equidade, temos que ter equilíbrio. E ele começou a trabalhar nessa cidade. Depois ele usa o exemplo dos crentes lá de Derbe e de Listra para fazer com que os crentes de Corinto, isso está lá na primeira carta aos Coríntios, para fazer com que os crentes de Corinto fossem despertados para também contribuírem com aqueles que tinham mais necessidade. E Corinto tinha um diferencial. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade rica, uma cidade que tinha posses, que tinha condições de ajudar de uma forma diferenciada os crentes mais necessitados. E ele usa ali como aqueles crentes de Derbe e de Listra se mobilizaram para estimular os crentes de Corinto a também fazerem isso. E os crentes de Corinto fizeram isso no primeiro momento.
mesmo passando dificuldades, da mesma forma que foram ajudados no início pelos coríntios, eles tomaram posse de um poder sobrenatural, e diz que mesmo na luta deles, na perseguição, mesmo na pouca condição deles, eles se mobilizaram e ajudaram outros crentes agora na Macedônia. E ele diz: olha, aqueles homens e aquelas mulheres, eles não tinham condições e até nos surpreenderam, diz o apóstolo Paulo no capítulo 8, que lemos na semana passada, não é? Eles superaram as nossas próprias expectativas. Eles, da forma que estavam, necessitados da forma que estavam, mas eles deram muito mais do que se esperava. Eles não só deram a questão material, como eles deram a própria vida. Alguns se lançaram e disseram: olha, nós vamos nos mobilizar, e se precisar de mais, nós vamos dar mais. Nós não podemos ver os nossos irmãos necessitados. E isso mexeu de novo com o apóstolo Paulo, e ele usou esse exemplo para estimular de novo os coríntios, que eram a igreja naquela época mais forte, era a igreja que tinha mais condições de ajudar. E isso faz toda a diferença na igreja de hoje. Nós temos hoje uma igreja que estamos em torno de 200 membros ativos na igreja. E isso é uma coisa que chama atenção. Você sabe por quê, filhos? Porque esse auditório, ele compreende, esse auditório, só aqui embaixo, ele compreende 400 pessoas. E você observa aqui agora, mais da metade, muito mais da metade está preenchido. Ou seja, temos um número bem maior do que 200 pessoas aqui. É porque a gente olha assim, como é muito grande, né, a nossa nave, a gente acha até que tem menos, mas não é não. Nós temos um número maior. Mas ativamente participando, se comprometendo com o dia a dia da igreja, é um número muito menor do que inclusive os 200 ativos. Vocês entendem? Eu vou dar uma estatística para vocês aqui. E é uma estatística no Brasil, não é em Recife, muito menos em Engenho do Meio. É uma estatística a nível. A membresia das igrejas, a média da membresia das igrejas no Brasil é de 300 membros. A média entre 250 e 300 membros. Existem igrejas muito maiores, mas não são tantas. Desse percentual, ou desse número de igrejas, com uma média de 300 pessoas, 45% desses 300, 45% desses membros são ativamente contribuidores do trabalho da causa de Jesus, através de ofertas, através de dízimos. 45%. Sabem o que isso quer dizer, não? Sabem? Eu costumo fazer muito essa enquetezinha para a gente ter uma noção, não é? Que do número que nós temos aqui, menos da metade são crentes que mantêm toda a estrutura de expansão do reino através desta igreja nos nossos dias. Mais da metade de nosso povo ainda não entende, ainda não está sensível da sua responsabilidade e do que a igreja do Senhor pode fazer quando ela se une como se uniram as igrejas da Macedônia, como se uniram as igrejas em Listra e Derbe, como a igreja de Corinto pôde fazer no primeiro momento quando se uniu. Muito mais. Eu costumo dizer, filhos, que se nós fôssemos realmente um povo, e eu não estou falando de Engenho do Meio, eu estou falando da igreja do Senhor, no Brasil e no mundo. Se nós fôssemos uma igreja comprometida com o reino, entendendo e sensível a tudo isso que nós estamos experimentando aqui, com relação à contribuição, nós poderíamos ajudar o nosso país
de uma forma tremenda, cuidando do povo de uma forma maravilhosa. A igreja do Senhor não depende de prefeitura, não depende de governo do estado, não depende de governo federal. A igreja do Senhor só depende da direção do Espírito Santo de Deus e da sensibilidade da sua membresia. Isso significa que nós poderíamos ter o melhor hospital dessa cidade, as igrejas reunidas. Vocês entendem? A melhor faculdade dessa cidade, os melhores centros de acolhimento de crianças e idosos dessa cidade, o maior trabalho de transformação de vida social dessa cidade, a maior estrutura para ajudar pessoas envolvidas com prostituição, envolvidas com tráfico, envolvidas com drogas, envolvidas com qualquer que seja a vida nociva que ela leva. Nós poderíamos ter a melhor estrutura para acolhê-las e para ajudá-las a serem transformadas. Nós poderíamos ter uma cidade completamente diferente, somente pela ação da igreja do Senhor Jesus. Mas menos da metade das membresias, da membresia das igrejas, entende e está sensível a isso. E são exatamente esses 45% os crentes que eu chamo de crentes discípulos de Jesus. E são os 55%, infelizmente, pessoas que ainda lidam como discípulos ou como crentes utilitários na sua vida espiritual. E eu não estou falando isso de forma pejorativa, porque alguns podem dizer, mas pastor, o senhor não sabe da minha realidade, eu estou desempregado há tanto tempo. Eu não estou falando de quem está desempregado. Você não precisa contribuir se você não tiver condições apenas com valores, com a sua vida. Lembra o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui dos macedônios? Eles fizeram além do que se esperava. Eles não deram simplesmente. O que é dar a vida, filhos? É entender o papel da igreja sobre a cidade. Dá um exemplo a você. Você não precisa se manifestar. Eu quero que você pense e você levante o dedo do seu coração. Tá bom? Nós temos há mais ou menos 5 anos, completando 6 anos, um projeto social com crianças de Roda de Fogo. Quase 6 anos. Desses 6, pelo menos 3 anos foram dentro da comunidade de Roda de Fogo. Depois foi transferido para cá. Assim que eu cheguei, há pouco tempo ele estava na igreja. Quantas vezes você esteve de alguma forma contribuindo diretamente, não apenas com valores, mas vindo aqui, conversando com uma dessas crianças, entendendo a realidade delas, brincando um pouquinho com elas, 15 minutos, quantas vezes você veio aqui? Nesses 6 anos, aqui ou lá em Roda de Fogo? Sabe o que é que vai acontecer se você levantar o dedinho do seu coração? Se eu pudesse ver esse dedinho, estaria aqui 45% da membresia com o dedinho em pé. E 55% não. Essa pesquisa, essa enquete se reflete dentro do dia a dia da igreja. Não é só com valores, é com voluntariado. É com pessoas que não podem muitas vezes contribuir com valor porque estão desempregados, mas levantam mais cedo um dia e dizem: eu quero ajudar, essa semana eu vou passar 2 horas aqui ajudando as crianças. E eu quero estar junto aqui, eu quero fazer uma visita na sexta-feira. Toda sexta-feira, em vez de estar com as crianças aqui, os tios, tias e alguns apoiadores vão até as casas das crianças, fazer a visita em loco, para saber qual é a realidade daquelas crianças dentro da sua casa.
Se tudo que está sendo feito aqui, de alguma forma, está sendo relevante para a sua vida dentro da sua casa, com seus familiares. Eu poderia fazer uma visita dessa, não poderia? Eu poderia estar junto dessas crianças. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu tenho todo o tempo do mundo. E isso não vai impedir de eu distribuir meu currículo. Isso não vai impedir de eu ter o meu tempo de oração para que Deus abra portas para mim. Mas vocês entendem que a resposta da minha oração tem muito a ver com a minha atitude diante da minha sensibilidade espiritual para tudo que está ao meu redor. As respostas que Deus dá para mim e para você tem muito a ver com a atitude do nosso coração e a atitude dos nossos braços e pernas muitas vezes vacilantes. Hebreus 12, 12. Quando eu tomo a atitude de erguer as minhas mãos e não mais deixá-las caídas, que representa o quê? Inércia. Representa falta de intencionalidade naquilo que eu tenho que fazer. Quando eu ergo essas mãos, eu estou dizendo, eu estou pronto mais uma vez para agir. Eu estou pronto não apenas para me defender das dificuldades do dia a dia, mas eu estou pronto para avançar nessa batalha. No que o Senhor precisa de mim, aonde eu posso agir. Muitas vezes eu não tenho o tempo dentro do escopo que hoje o programa está acontecendo. Eu não tenho condição de estar entre 8 e 11 horas e 13h30 às 16, porque nesse horário eu estou no meu trabalho. Aí nessa situação, vale a pena a gente dizer, eu posso não estar lá, mas eu vou contribuir. Mas pastor, como é que eu contribuo? Isso está no site da igreja há quase 2 anos. Eu falo sobre isso aqui. Entra lá que você vai ver tudo que você pode fazer. Se você não quiser, mas eu não tenho acesso à internet, no quadro de aviso tem lá. Programa Muda Mundo. Explica tudo como você pode participar. Contribuindo financeiramente, estando presente, ajudando como voluntário, orando, intercedendo, dando suporte para cada uma dessas famílias. Tem tudo escrito em todos os canais de comunicação da igreja. Mas às vezes, parece que nós estamos agindo como a igreja de Corinto. A gente vê o que está acontecendo, mas a gente não consegue se mobilizar. A gente continua com as mãos caídas e os joelhos vacilantes. Vocês entendem o que eu quero dizer? Filhos, em nome de Jesus, nem a vocês aqui, nem a ninguém que está me vendo nas redes sociais, essa não é uma palavra de acusação contra a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes é o esquecimento da gente. Às vezes é o esquecimento. Tanta coisa no dia a dia, a gente esquece disso. O NAC, o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, eu louvo a Deus por isso. Tem gente aqui que ajuda a ACD através do Teleton. Eu louvo a Deus por isso. São instituições que cuidam, particularmente conheço cada uma delas. Vocês sabem que trabalhei no Conselho da Criança durante 4 anos e conheço o trabalho de cada uma dessas instituições. Continue abençoando essas instituições. Que Deus use você para a glória dele. Tem gente aqui que contribui há anos para o Desafio Jovem do Recife. Aleluia por isso.
São nossas crianças, nossos filhos espirituais. Vocês entendem isso? A gente precisa ter cuidado com os de casa. E Deus dá essa condição. A igreja do Senhor é uma igreja abençoadora. É isso que Paulo está dizendo. Abençoadora. Tem gente que tem umas perguntas como: pastor, eu tenho que dar minha oferta, meu dízimo, do líquido ou do bruto? Faz, isso não é um tipo de pergunta que precisa você fazer. A palavra de Deus nos diz que aquele que dá, dê com alegria. O que é que vai agradar o seu coração? Eu vou ser dado todo livro que importa. Quero saber, filho, da sua motivação. O que Deus espera é saber qual é a motivação do seu coração. Tá? Tem um pensador, o ele disse que temos 4 motivações para você. A primeira, você contribui. A segunda, para o seu próprio bem, para você se sentir melhor, para você diminuir o sentimento de culpa. O terceiro, a terceira forma, para você alimentar o seu orgulho. Tem gente que se orgulha em contribuir. E a quarta, é movido, quando a gente é movido pela graça. Uma dessas 4 formas, aquele que contribui hoje, os 45%, hoje usa uma dessas 4 formas para contribuir. Ou por obrigação, ou para se sentir bem, se sentir melhor, ou para alimentar o orgulho, ou pela graça. Uma dessas 4 formas. E os 55% ainda não sente nenhuma dessas 4 formas. Entende? Se a igreja do Senhor ela tomar posse do seu potencial, nós podemos fazer coisas sobre essa terra. O governo federal vai ficar indicado. O governo federal vai dizer: vai ser. Como é que esse povo consegue fazer isso? Se você entender a motivação de alguém para cuidar de drogados lá no restaurante, se você entender aquela motivação, se você passar um dia ou 2 ali dentro, faz o seguinte: nas suas próximas férias, juventude, de tempo, nas férias, que assim, pastor Joyce, como é que eu faço para dar alguns dias de volta dentro de uma instituição, ou na Cristolândia, ou no Agir, como eu quero estar dentro de uma dessas ali? Vou ajudar você passar alguns dias lá dentro para você entender o que é isso. Como essas pessoas se motivam? Pastor, eu quero fazer parte da equipe que vai somente nas sextas-feiras fazer visita às famílias dessas crianças do programa Muda. Pastor, tem condições de eu conhecer o que é uma comunidade carente por dentro? Eu mesmo vou com você. A gente vai lá nos coelhos visitar umas palafitas. Você já entrou na palafita? Sabe o que é isso? Sabe o que é viver dentro? Eu levo você, irmão. E não se preocupe, não. Você vai passar pelo meio do povo, vai passar por alguns lugares bem complicados ali, mas ninguém vai mexer com você, não. Ninguém vai mexer com você. O Papai do Céu vai na frente e a gente vai lá para você conhecer a realidade de algumas famílias iguaizinhas da minha para você. Iguaizinhas da você. A sua realidade. Quando a igreja do Senhor toma posse do seu potencial, da sua condição de agente transformador da cidade, ninguém vai poder parar mais.
ninguém vai ter ousadia de dizer que a igreja de Jesus tem motivações escusas para usar os seus recursos. Ninguém vai mais ter coragem de dizer, pelo menos, em algumas igrejas que eu conheço que tem uma liderança séria, que investe. Ninguém vai ter coragem de dizer que essa igreja é óbvio para o povo, serve como troca para o povo. Essa igreja vai ser uma igreja que vai mudar a sua realidade, vai mudar onde nós estamos plantados, vai mudar a cara de igreja. Eu digo isso a vocês desde que eu cheguei, porque eu vi isso acontecer na primeira igreja. Eu sei que em outras igrejas, colegas meus, que mudaram a realidade dos seus contextos vivenciais. Igreja Batista do Boqueral mudou aquele bairro. Igreja Batista Oasis aqui no Conselho Fabrício tem mudado o seu ambiente. São igrejas que transformam. Aonde estão, elas transformam as pessoas, transformam. Aprendendo através da vida e das cartas do apóstolo Paulo. Podemos mudar muito a nossa vida. Em primeiro lugar, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Ele sabedoria, para sairmos de um percentual de crentes utilitários de 55% e aumentarmos o percentual de crentes comprometidos com o reino, que não serão mais 45%, porque eu e você estamos. Entende? A gente pode começar. Não espere simplesmente por um presidente ou uma comitiva ou uma delegação capital no país. Quem muda o país é a ação do Espírito Santo. Não adianta nada eu vestir camisa branca, ir para a praia de boa viagem e enfiar por uma de cruzinha na areia, se quando eu sair dali eu continuo jogando lixo fora do carro, eu continuo entupindo poeira, eu continuo fazendo com que gastando mal os recursos naturais do meio ambiente, não respeitando a criação, não respeitando minha esposa, da minha liderança no trabalho, não cuidando daqueles que estão sob a minha pessoa também no trabalho. Se eu não sou uma pessoa diferente, se eu não ajo como uma pessoa diferente, não adianta eu vestir camisa branca. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Porque sair da praia volta à miserabilidade da alma. Vocês entendem? Volta a mesma coisa. Sai dali e volta a mesma coisa. O cachorro vomita e volta a comer o vômito. É isso que acontece. Ou a gente muda de dentro mesmo, ou somente a casca não vai adiantar. Somente a casca não vai adiantar. E eu sei que vocês querem. Eu sei que alguns já fazem. A ideia aqui, o estímulo aqui, é para que todos façam. Olha, sempre teve um momento especial lá na primeira igreja, quando nós começamos verdadeiramente os trabalhos dos grupos pequenos, os discipulados. E chegou um momento, 2 anos depois que começamos o processo, que a gente entrava no corredor da igreja. Sandra lembra bem disso. A gente entrava no corredor da igreja, era algo sobrenatural. As pessoas estavam nos corredores, estavam nos cantinhos, em todos os lugares, grupos de 4, 5, 3, 6 pessoas, conversando sobre o discipulado, conversando sobre como Deus estava mudando a vida dele e dela, como aquilo, o que aconteceu durante a semana, Deus é impressionante, é um negócio com a gente. Que é isso? Para montar um projeto de pequenos grupos da igreja e tornar isso uma realidade aqui também.
Da mesma forma, quando a gente não está cheio da graça, quando a gente não está cheio da plenitude do Espírito, o que sai da boca da gente, sozinho ou em pequenos grupos, não vem para abençoar. Ah, como seria bom se, quando eu visse alguns grupos sentados conversando, fossem conversar sobre o que seria bom para melhorar o nosso grupo de homens, o nosso grupo de mulheres, o nosso grupo de juventude, o nosso grupo. Como seria bom todos permitindo que Deus usasse a língua, a mente e o coração para transformar o nosso dia a dia. Como seria bom ver as pessoas fazerem, como eu estou vendo já um resquício disso, com um grupo de casados para sempre. Vocês sabem, aqueles que vão começar nos 2 primeiros grupos agora, estão ligando, pastor, como é que é? Qual é o dia realmente? O que tem que fazer? O que tem que levar? As pessoas estão começando a vivenciar esse negócio, estão começando a ligar, estão começando. E isso é muito bom, porque famílias estão começando a experimentar a graça, a misericórdia e a transformação que o Espírito Santo de Deus faz na vida de todo aquele que crente. Filhos, daqui a algum tempo eu estou sonhando em ver essa igreja vibrando com o que Deus está fazendo nele. Primeiro transformando a própria vida, a minha. Entende? Primeiro a transformação do caráter, e depois a transformação das famílias. Famílias fortes geram igrejas fortes. Ah, isso vem bem nas suas amigos, né, gente? Lembra muito disso. E é uma realidade. Se a família está forte, a igreja vai estar forte. A cidade vai estar sendo impactada por uma igreja forte, por várias igrejas fortes. Vocês estão entendendo? Não permita que ninguém esteja falando mal do seu irmão. Diga assim, filho ou filha, se você está falando isso do meu irmão e da minha irmã, isso vai edificar a vida dele, vai edificar a minha vida. Eu ouvi o que você está me dizendo, vai edificar a minha vida, vai me transformar, vai me fazer abençoar aquele de quem você está falando. Se não vai, não continue falando. Não continue falando. Porque quando você fala do meu irmão, você está falando. Quando você fala da minha irmã, você está falando de mim. Você está falando da minha igreja. Eu sou igreja. Você é igreja. Quando você diz o culto hoje não foi bom, é porque você não prestou bom culto. Você entende isso? Você não prestou bom culto. Porque você é igreja. Se tem alguma coisa que você está entendendo que poderia melhorar, se lance. Faça como os macedônios. Se lance. Dê a própria vida para ajudar a mudar isso também. São válidos por trás. Se você está tendo dificuldade com alguém, vá até ele. Mateus 15, Mateus 18. Vá até ele. Converse com ele ou com ela. É assim que funciona a igreja. Da forma que Deus tem sobre aquela funcionária. Contribuição não tem a ver só com recursos, com dinheiro. Apesar que os recursos são usados para que esta casa de oração receba você, para que a estrutura seja colocada à sua disposição, para que você seja edificado. É para isso que existe o recurso. A gente precisa se comprometer com isso. Mas acima do recurso, a gente precisa se comprometer com a própria vida. Entendem? E vocês, eu sei que querem isso. E eu sei que alguns já estão fazendo muito bem, porque eu sou impactado com a sua ação. Eu sou impactado pela sua forma de agir. E se você sabe que do seu lado, perto de você, tem gente que ainda não entendeu, estimule essas pessoas, como Paulo fez com os coríntios. Mostre a elas o exemplo de outras pessoas que estão abençoando, para que elas sejam estimuladas e também venham abençoar. É assim que funciona. O capítulo 9 está falando só disso. Use os exemplos
que transformaram realidades para que estimulem outros a entrarem nessa nova visão. Use isso. Eu sei que Deus pode trabalhar tremendamente na sua vida, na minha vida, e nos fazer homens e mulheres mais fortes, mais comprometidos, que contribuem com uma motivação certa. Se é do bruto, se é do líquido, o que é que dá alegria a você? Eu já disse, contribuição é questão de gratidão. Mas eu não tenho, eu queria poder dar. Bom, eu já disse esse exemplo a vocês aqui, eu vou dar de novo. Em determinado momento, lá na primeira igreja, se você entrar, você ainda hoje vê isso, mas em determinado momento da igreja, na construção daquela casa de oração ali na Boa Vista, alguns irmãos que moravam muito longe, alguns deles depois do bairro de Peribe, lá em Dois Unidos, não sei se alguém aqui sabe onde é, Zona Norte, Dois Unidos, é longe, filho, mais ou menos 12 quilômetros aí, 11, 12 quilômetros até o centro da cidade, e a igreja é bancada, e os irmãos, alguns desses irmãos, algumas dessas famílias, se comprometeram de uma forma, olha, a gente não tem condição porque a gente ganha realmente pouco, mas o pouco que a gente tem, a gente vai ajudar. E sabe qual foi o pouco deles? Eles começaram a vir a pé, de Dois Unidos até o centro da cidade. Economizaram a passagem, na época, o que gastariam para pagar a condução, e ajudaram todos eles a comprar aquela bancada que está lá até hoje. Aquela tem mais de 80 anos, e foram assim que alguns irmãos contribuíram. Você sabe o que é? Ir e voltar a pés, numa época que não era tudo calçadinho assim não, viu? Era a maioria das terras, chão batido, e o pessoal vinha de Dois Unidos até o centro da cidade, a chamada Rua Formosa, a antiga Conde da Boa Vista, a nova Conde da Boa Vista, Rua Formosa, para poder contribuir, para fazer com que aquela casa de oração até hoje estivesse lá. Hoje, para a gente sair de casa sem carro, está difícil, não está? Até porque tem medo da violência, né? Insegurança, tem uma série de coisas. Eu não estou falando que ninguém tem que vir a pé, mas não, filho. As coisas mudaram, tem condições de vir de ônibus, venha de ônibus, venha de Uber, venha de carro, venha da forma que você quiser. Eu estou querendo que vocês entendam o que é dar até muito mais, o que Paulo estava dizendo aqui, dos macedônios. O que é dar muito mais, além do que se espera. É isso. Vocês entendem? Aqueles irmãos deixaram um legado, que até hoje está ali na igreja. Qual é o meu legado e o seu? O que a gente vai fazer? Não, mas eu não tenho condições. Mas filhos, a gente come sempre um McDonald's, a gente sempre toma aquele caldo de cana com um bolinho de bacia. Eu gosto demais, mas não posso mais, por causa da diabetes, né? Mas a gente sempre faz. Então não é falta de recurso, é a questão da visão, é a questão da ordem de prioridade, é a questão da sensibilidade do Espírito. Porque se eu tiver, eu consigo fazer muito mais do que esperam de mim. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos estimule, que o Senhor nos faça enxergar como está bonito isso aqui hoje. Primeiro domingo depois das férias, todo mundo, como está bonito isso aqui. Que Deus faça com que esse número se multiplique, não apenas para que a igreja cresça em número, mas que a igreja se multiplique em verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, que amam a sua igreja, que amam o Evangelho do Senhor, que propagam o Evangelho, que não guardam esse presente só para si. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida de cada filho e filha do Senhor aqui. Que
que também nos assistindo pelas vias, Senhor, virtuais da primeira igreja. Abençoa a vida de cada um, Pai, de cada família. Nos dá entendimento a respeito daquilo que é vontade do Senhor, no que se refere às nossas contribuições, nossa participação no desenvolvimento do reino do Senhor nessa terra. Nos ajuda a cada dia ser mais excelentes na distribuição, na organização, no cuidado com o necessitado, no cuidado com aquele que sofre. Nos ajuda a ter a cada dia um coração mais sensível ao que está ao nosso redor. Que os projetos do Senhor possam ser sonhados por nós. Nós possamos abrir o nosso coração para que o Senhor coloque em cada um de nós os sonhos do Senhor para esta igreja, para a igreja do Senhor sobre a face da terra. E o Senhor é o Deus do ouro, é o Senhor da prata, o Senhor tem toda a riqueza material, espiritual. O Senhor é o dono de tudo, Pai. Então, mostra para nós como buscar esses recursos e como investir da forma correta. Abençoa, Pai, cada dia mais. A Tua palavra diz, exatamente neste capítulo, o apóstolo Paulo: aquele que muito semeia, muito colhe. Aquele que pouco semeia, pouco colhe. Ajuda-nos a semear mais, para que possamos colher mais. Abençoa a vida de todos aqueles que já têm contribuído, que já têm honrado o Senhor com suas contribuições, com seus dízimos, suas ofertas, têm sido pessoas sensíveis às Tuas vontades, Pai. E motiva aqueles que ainda não estão enxergando dessa forma, para que possam se juntar a esse número, e que o nosso percentual de discípulos do Senhor, comprometidos com o Senhor, possa não ser simplesmente maior que 45%, mas que seja total, que seja uma igreja toda comprometida com o Senhor. É isso que eu venho te pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, e que agora juntos possamos estar nas nossas salas estudando o Evangelho de Marcos, e o primeiro texto, exatamente, compaixão. Hoje, que o Senhor fale ainda aos nossos, em nome de Jesus. Até esse momento, e presta seu culto. Que o Senhor o abençoe. E 16 horas, todos aqui, smartphone. Se vier sem smartphone, tá bom? Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus. Da igreja, sincera alegria que a Cristo festeja, amor que confronta, ensina a viver, nos enche de graça, perdão, comunhão. Novo amanhecer, sentido maior, Jesus é a esperança para um mundo melhor. Cidades sofridas não mais se vê, tarefa que Cristo nos deu. É sonho de Deus, é sonho de Deus, é sonho de Deus.
transformando cidades em jardins de Deus. É sonho de Deus.